Eu tenho lido alguns livros e estudado muito sobre a ovelha, o animal mesmo, né? E meditando na palavra do Senhor, a gente vai lá para o Salmos 23, não vai ser passado aqui não. Você abre aí a tua Bíblia, e só para a gente relembrar e meditar novamente um Salmos tão conhecido, os Salmos de número 23, ao qual Davi, ele escreve isso fazendo essa comparação, porque ele era pastor de ovelha. Então ele faz esta comparação no Salmos 23, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas como ovelhas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. O Senhor preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus! Quando nós iniciamos a palavra introdutória, e foi justamente essa aqui, vinde e adoremos, e prostremo-nos e ajoelhamos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. E aí esse versículo ele continua: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós vamos entender três características aqui, não tem como todas, né? Mas três. Uma delas é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ovelha entende isso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. E aí? Porque às vezes nós temos esse sentimento de que falta. E é interessante que as características que nós vamos entender aqui, que a ovelha repousará quando estiver livre do medo. O Salmos 23 fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele faz deitar em verdes pastos, ele guia mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a alma. Então a ovelha vai repousar quando estiver livre do medo. A ovelha vai repousar quando não houver conflito entre outras da sua espécie. E a ovelha repousará quando não for atormentada por moscas ou parasitas. É uma característica muito importante. Porque, eu não sei se você viu a sua foto, mas é essa aqui. Para Deus nós somos ovelhas. Agora, é interessante a característica desse animal, que a ovelha, além de ser muito tímida, ela entra em pânico facilmente. E quando ela entra em pânico, algumas entram em pânico e começam a correr, outras começam a correr atrás sem saber o porquê. Apenas começam a seguir as primeiras que entraram em pânico. Além de ser esse animal que tem medo, né, por a disparada que ela consegue acontecer no rebanho, ela fica com essa característica de um animal bem medroso. Pouca coisa, é preciso de pouca coisa para a ovelha ficar assustada. Parece muito com algumas vidas, parece muito com muitas vidas. Pouca coisa precisa acontecer para a gente entrar em pânico. Pouca coisa, pouca situação na nossa semana se iniciar, segunda, terça e quarta, pouca coisa precisa acontecer para a gente entrar em pânico. E acontece que, quando se entra em pânico, muitas vezes leva outros consigo no mesmo pânico, principalmente se um da família do lar entra em pânico. Ele coloca o lar em pânico. E é interessante que,
Quando essas ovelhas começam a correr, e acontece uma característica muito interessante, pode fechar a porta aí para ficar o som melhor. Acontece uma característica muito interessante. Na corrida, algumas, com muitas características de lã, elas tropeçam, e elas caem, elas giram, e elas ficam com as patas para cima. E o interessante é que elas não conseguem voltar à posição. Elas ficam com as patas para cima se debatendo o tempo todo. Fica numa coisa frenética, sem conseguir se colocar de pé. Acontece muito com ovelhas cheias de lã, porque as ovelhas, existem algumas ovelhas que a característica dela por estar muito cheia de lã, porque ela não se deixa ser tosqueada facilmente, e elas fogem. E depois aquele que está tratando aquele rebanho, digamos assim, o pastor daquele rebanho, quando encontra, aí tem que fazer tosquear aquela ovelha. Mas ela já está bastante suja. E muitas vezes encontra ela virada. E a característica é que se ela ficar virada por muito tempo, se tiver de dia, o sol vai castigar. Agora, ela é uma presa fácil para qualquer animal. E apesar de ela ficar se debatendo, enquanto não for encontrada, ela vai ficar em desespero. E acontece, com muitas delas, de um desespero tão grande que ela acaba tendo um infarto e morre ali. Apenas por um pânico que tomou inicialmente, que ela se perdeu do rebanho, se virou e ficou lá. Agora, a característica de uma ovelha cheia de lã. Olha que coisa interessante. Essa é uma ovelha que foi encontrada muito suja, e por muito tempo depois. Por isso que ela está assim, não se pode chegar nessa estrutura. Muita lã, vamos trazer aqui para as nossas vidas. Porque essa quantidade de lã, ela vai reter toda a sujeira do ambiente. Vai reter toda a lama do ambiente. É a continuidade que muitas vezes nós temos no mundo em nossa volta. Então, claro, a gente está dando exemplos aqui desse animal aplicado para as nossas vidas. Porque Davi, ele escreve aqueles salmos como um pastor de ovelha, e ele dá essa colocação como Deus nas nossas vidas. Ele precisou, certa feita, lutar com urso, certa feita, lutar com leão para proteger o seu rebanho. Nós temos um pastor, que é o guarda de Israel, que ele não dorme. Ele nos guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Só que nós muitas vezes deixamos as coisas ir acumulando em nossas vidas. A quantidade de lã, o contato com o mundo externo. Isso vai trazendo um peso muito grande. Na nossa caminhada, muitas vezes a gente está próximo, como nós terminamos a cada culto aqui. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque o contato de você se deixar estar no estágio assim, com muita coisa em volta de você, trazendo para dentro, uma hora vira. E vai ficar se debatendo, quando nós não conhecemos o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. E quando você estiver nessa situação de cabeça para baixo e não sabendo o que fazer, você olha para o alto e pensa, da onde me virá o socorro? Irmão, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas só que é uma situação meio de desespero. E aqui temos uma característica dessa ovelha encontrada e depois tosqueada. Olha a diferença. Quando você deixa Deus trabalhar em você, você é outra pessoa. Não parece a mesma ovelha, mas é. Ela está até arrumadinha. Ó. O Senhor até troca as nossas vestes. Glória a Deus. Amém? Amém? Você está aí? Quando o Salmo 23, ele fala o seguinte, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante o seguinte, ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso.
Então, para que acumular tanta coisa em volta e deixar entrar isso em você? Eu deixar isso entrar na minha vida. Se o Senhor, Ele me leva para junto de águas de descanso, não é para ficar de cabeça para baixo, se debatendo. Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por quê? Por amor do seu nome, apesar da minha rebeldia, porque a ovelha é um animal muito teimoso. Apesar da minha insistência ainda de sair fora do pastoreio do pastor Jesus Cristo. Mas Ele faz isso por amor do nome dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só temos que entender em ser ovelhas do pasto dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Glória a Deus. Agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, esse vale aí, depois, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Sim, se Ele nos leva para pastos verdejantes, para águas tranquilas, por que eu tenho que passar num vale da sombra da morte? E passar em vales, subir em certas montanhas, se não é pastos verdejantes e águas tranquilas, por que tem esse momento? Porque aquele pasto termina. Aquelas águas, muitas vezes, naquelas regiões se secam. E é interessante, a necessidade de passar por esses vales é porque depois desse vale tem outros pastos verdejantes. Como a ovelha para ficar quieta, ela é um animal um pouco insaciável. Enquanto tiver a grama ali, ela vai estar comendo. Enquanto tiver pastagem, falei grama não, enquanto tiver pastagem, ela vai estar comendo. Então, para ter pastos verdejantes, é necessário que quando acaba, vai-se então para outra região. E para ir para outra região, como Davi está explicando aqui, e como é característica daquelas regiões lá, em Israel, eram muitos vales no deserto. E para encontrar pastos não era fácil, era difícil. Mas para você, ok, num terreno limpo, conduzir um rebanho à vista, ok. Mas em vales, em subir montanhas, aí é difícil. E mesmo que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, porque são coisas que você pode cair. Mas mesmo que você pensa que vai cair, que a coisa vai terminar, o Senhor está comigo, não tem que temer mal nenhum. A vara e o cajado me consola, porque está caindo, Ele pega. Ele traz para junto de si. Assim, não, você não vai morrer não, esse negócio não vai terminar desse jeito, eu te resgatei. O Senhor vai atrás da ovelha perdida, aí quando encontra é uma festa. Ah, o meu filho estava perdido, ele retornou para a casa do pai, é festa. A ovelha perdida estava quase morrendo, Jesus resgatou, é festa. Mas desde que se deixa ser resgatado, desde que se deixa ser tratado, tosqueada, cuidada. E é interessante uma experiência, algumas vezes que eu pude estar ali em Israel, e creio que foi na segunda vez, eu pude estar ali no deserto da Judéia. E quis então, naquele deserto ali, eu vi um rebanho de pastor, e um beduíno conduzindo aquele rebanho com uns 2 cachorros. Os cachorros ia gritando, ia latindo e ajudava. Turista, ainda mais brasileiro, né? Aí você quer tirar foto com o rebanho da ovelha. Só que aí eu fui tirar foto, pedi para o outro tirar foto. E quando eu cheguei assim próximo, daqui um pouquinho eu estou ouvindo o pastor, o beduíno, falar. Eu não sei se ele estava falando comigo ou me xingando. Graças a Deus eu não conhecia o idioma. Mas eu entendi que ele estava muito bravo e nervoso por eu estar chegando perto daquele rebanho.
E é claro, a característica, se ele é o pastor daquelas ovelhas, o intruso não pode chegar perto. O intruso não pode chegar perto. Ah, mas a Infom Brasil... Quero saber disso. É um parasita que está entrando ali. Alguém que está mostrando, talvez um perigo para aquele rebanho. E depois eu fui entender que ele estava talvez me xingando. Mas como estava na Terra Santa, também um xingamento santo, né? E depois ele foi levando aquele rebanho. Eu botei uma foto aqui. Aqui, ó. Esses são os vasos. Depois ele foi levando esse rebanho para lá, porque esta pastagem aqui já estava completamente quase acabada. E este rebanho tinha que subir. E aí o que acontece? Ele foi conduzindo. Depois a raiva dele passou. Eu fui embora, continuei meu caminho. E eu vi essas ovelhas subindo aí. Sabe, para esse rebanho subir, elas vão lá para cima. Elas podem vir despencando aqui. Mas do outro lado tem pastagem. Mesmo que a gente não entenda muitas vezes os processos que estão acontecendo na nossa vida, tem coisa que está acontecendo, parece que vai acabar. Mas seja firme. Fique firme na presença do Senhor. Entenda que Ele é o nosso pastor. E vai chegar o momento que você vai ter uma visão de que pensou que tudo estava acabado e tudo fica renovado. Porque esse é o nosso Senhor. Nada nos faltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, por que as pessoas insistem em não seguir esse pastor? Insistem em seguir tantas outras questões. Porque, olha o que está escrito em Zacarias capítulo 10, versículo 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. O Salmos 23, nós lemos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas tem as pessoas, e muita gente, principalmente no nosso momento da nossa história, ídolos do lar, falam coisas vãs, os adivinhos veem mentira, contam sonhos enganadores. Quanto tempo, quantos casos de pessoas, em vez de entrar num quarto em momentos críticos da vida, entrar num quarto, fechar a tua porta, falar em secreto com o Senhor, que publicamente Ele iria recompensar, decidiram muitas vezes buscar pessoas que diziam intimidade com Deus nenhuma. Contam sonhos, entregam revelações, um evangelho perturbado, complicado, corrompido, pessoas dentro de uma igreja, ovelhas aflitas, porque não tem o pastoreio do Senhor Jesus. A casa da minha irmã Doquinha, preciso que ela fale alguma coisa para mim, eu preciso que Deus falou alguma coisa com você para mim, Deus falou alguma coisa, Deus te mostrou alguma coisa. Se você está precisando que os outros falem de Deus para você, é porque você está sem contato com Ele há muito tempo. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Sabe, sonhos enganadores, consolações vazias. A pessoa está indo já para o vale da morte, mas praticamente caiu, praticamente morto espiritualmente, e ainda muitas vezes recebe consolações vazias. É interessante que quando fala aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu falei que as ovelhas são criaturas teimosas. Como? Ezequiel 20, versículo 36 e 37. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus.
Irei fazê-los passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. O pastor usa o cajado para trazer as ovelhas a um relacionamento íntimo, amém? Glória a Deus. E tem ovelhas que precisam de disciplina e não de consolações vazias, porque o Senhor corrige o filho que Ele ama. Deixa o Senhor te corrigir, não doutrinas humanas. O nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo. Passe pelo tratamento dele. Às vezes tua vida está cheia de lã, dá um peso desnecessário. Aprendei dele, e o fardo dele é leve, e ele traz, e todos que vão até ele alivia, ele liberta, ele restaura, porque isso aqui tem a verdade. Mesmo que você se auto-justifica, em vez de consolações vazias, em vez de profetadas, nada contra as revelações que deixam do Senhor, do Espírito, porque onde há o Espírito aí é liberdade. E Deus usa outras vidas para falar contigo, para falar comigo. Deus usa e usa muito. Só que é um outro conceito que nós estamos tratando aqui. Agora, não é só sonhos em vãos. Agora, quando nós somos tratados por Ele, Ele tosqueia. Ele poda para que dê mais frutos. Ele trata. Para quê? Para renovar a aliança. Porque nós aprendemos com os pais no deserto o caminho da rebeldia. O juízo com os vossos pais no deserto, da terra do Egito. Saiu, foi liberto, mas andavam reclamando, andavam murmurando, andavam blasfemando, andavam pedindo carne, e sem fé nenhuma. Uma geração morreu no deserto, outra entrou na terra prometida. Você está aí? Amém? Glória a Deus. Porque Ele prepara, depois de todo esse tratamento, olha que coisa interessante, Ele prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Não é o inimigo fazendo festa com as nossas vidas, é nós sentados na mesa desse pastor, na presença do inimigo. O inimigo olhando para a gente e vê que nós estamos sendo tratados pelo pastor das nossas almas. É diferente. Desde que você seja ovelha. Você está aí? Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele unge a cabeça com óleo, o meu cálice transporta. Transporta. Glória a Deus. E aqui tem-se, como eu falei, lendo muito sobre a criação de ovelhas, aqui tem uma característica interessante. Como Davi, ele coloca isso, né? Como o salmista coloca dessa forma, ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Este óleo, por que ungir a cabeça com óleo? Por que derramar óleo sobre a cabeça da ovelha? Um dos problemas principais no rebanho de ovelha, não é aquele tempo, é qualquer momento hoje, é as moscas. Porque com óleo ele combatia as moscas e outros parasitas. A ovelha está lá, a mosca vem e posa na narina dela. Pousou aqui, deixou larvas. Essas larvas começam a entrar. E elas começam a ir para o cérebro da ovelha. E começam a fazer um estrago grande. Mosca na Bíblia, aí trazendo para os nossos, aplicação para a nossa vida, mosca na Bíblia, ela é conhecida como Beuzebu, o senhor das moscas. Quando ela acontece isso aqui, ó, as moscas vêm na narina. E aí as larvas começam a ir para o cérebro. Sabe o que acontece com essa ovelha? Ela começa a ter fortes dores de cabeça.
ela começa a ficar se debatendo. Para entender o que está acontecendo, o Criador lá, ele precisa estar examinando bem. E ele começa a aplicar este óleo que é misturado atualmente com açafrão, canela e enxofre, para buscar essas larvas de lá, essas moscas, as larvas que estão lá, e começar a matá-las. Quando nós vimos aqui, tratamento inicial, perder o medo, deixar de estar cabeçada em outras da sua espécie. Quando ela está tão desesperada, ela começa a estar cabeçada uma na outra. Por quê? Para a quantidade do que já está no cérebro dela, comendo ali. E ela fica tão desesperada para lá e para cá, para lá e para cá. Porque isso aconteceu, aplicando para as nossas vidas. Não é mosca. Beelzebu. O demônio coloca tantas coisas, tantos pensamentos, muitas vezes, para a gente pensar. E em vez de deixar o Senhor ungir a nossa cabeça, a gente prefere ficar desesperado para lá e para cá, e começa ainda a acusar outros, apontar para outros, dando cabeçada em outros, colocando a culpa em tudo. Você está aí? O estágio avançado dessa contaminação leva à cegueira da ovelha. Quando nós não deixamos ser tratado, a gente começa a ter a cegueira espiritual. A gente começa a achar que tudo está ok, que é assim mesmo, que aborto está certo, ideologia de gênero, isso e aquilo, que o mundo está aí, está perturbado mesmo, e aí você começa a aderir ao sistema. Você não transforma pela renovação do entendimento. Você começa a se conformar. E como ovelha aflita, como ovelha desesperada, dores e dores e dores intensas. Porque o demônio já dominou os pensamentos. Não que ele tenha essa característica, essa possibilidade de fazer o que você pensa, mas o que está em volta, a quantidade de lã já no teu corpo, a falta de querer uma orientação no Senhor, de seguir os passos do nosso pastor Jesus Cristo. E por muitas vezes ficar tão dispersas, e deixar que isto vá no seu íntimo, no interno, pensamentos confusos, duplo ânimo. E é interessante que outra característica que acontece com as ovelhas, e por que precisa do óleo, é quando ela começa a ter as feridas, as sarnas. E as sarnas vão tomando o corpo. E é claro, é uma coceira. E uma ovelha, sem deixar de ser tratada, e com sarna, ela fica no meio do rebanho. Basta uma ovelha com esse problema para contaminar todo o resto. Basta na reunião de família, uma sentar lá, sem a graça de Deus, para estragar todo o almoço. Basta uma palavra, às vezes do teu esposo, às vezes da tua esposa, às vezes do teu filho, para estragar a tua semana. O óleo é para isso. O óleo é para tratar isso. A cabeça cheia de óleo, não tem mosca que entra na tua mente. O óleo da unção do Senhor, não tem sarna no teu corpo. Acho que daí que aquele dito, né? Você está arrumando sarna para se coçar, por quê? Quando você deixa esse estágio, olha como a ovelha fica. Muito feia. O pastor tem que cuidar do rebanho. E ele vai examinar. Vê aquela que está com sarna. Vê aquela que está tão perturbada. Por quê? Como que Satanás está dominando tanto? Você está aí? Amém. O cálice tem que transbordar, glória a Deus.
O cálice nosso tem que transbordar. Não dá para tratar de tantas outras características, mas dá para tratar aqui de mente perturbada, de medo, de parar de acusar outras pessoas, e entender que está faltando esse óleo na nossa vida. O óleo da unção, o óleo da graça, o Senhor, Ele prepara aí prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice, ele transborda. Ele transborda. Porque você, ovelha, com cálice transbordando, quando você encosta em outra, você não transmite sarna, não. Você transmite unção. Ovelha que está com cálice transbordando, ela gera outras ovelhas. Porque ela começa a transmitir unção, começa a transmitir graça. Não é Beelzebu, não é Senhor das moscas, é graça do Senhor, o que ela fala, o proceder. E o inimigo fica olhando, fala assim: eu não tenho como entrar nesse lar, eu não tenho como entrar nessa vida, porque esta ovelha se sujeita ao pastor dela, a Jesus Cristo. Se sujeita ao Senhor, e resiste ao diabo, e o diabo que foge. Não é a ovelha que foge perturbada, não, com cabeça virada para cima, se debatendo o tempo todo. Ei, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Talvez o seu processo está no vale da sombra da morte, e fica seguindo esse pastor. Do outro lado tem pastagem. Depois da tempestade tem mar calmo. Depois de grandes lutas, grandes vitórias, esteja firme no Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, por que termina isso? Porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei aonde? Na casa do Senhor por longos dias. É por isso que ovelha que é ovelha gosta de estar na casa do Senhor. Porque ela aprende no pasto, ela recebe o alimento, ela se fortalece, ela recebe o óleo da unção, ela é agraciada. E por isso que ele termina dessa forma, né? A bondade e a misericórdia me seguirão. Não é domingo à noite, não é segunda de manhã, ei, é todos os dias da minha vida. Porque Ele está conosco todos os dias, isso está escrito, então essas moscas saem hoje, o tratamento é hoje, a perturbação mental sai hoje, toda essa confusão mental sai hoje, toda essa dor de cabeça sai hoje. O Senhor nos desvira, o Senhor começa a tosquear, o Senhor troca as nossas vestes, o Senhor faz tudo. E o que eu faço? Bom, eu fico na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Amém. Glória a Deus, você está aí? Amém. Você está aí? Amém. São essas características dessa noite. Outras o Senhor possa nos dar, mas essa é a palavra desta noite. Amém. Esse é o tratamento dessa noite. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu convido aqueles que puderem estarmos de pé. Se você desejar, aplauda Jesus, Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.